Bora mergulhar de cabeça na prescrição do Tridil, a nitroglicerina no plantão, para que você nunca mais tenha dúvidas sobre isso? Mas antes, solta a vinheta. Meu nome é Samantha, eu sou médica anestesista e a minha missão aqui hoje é fazer com que você termine esse vídeo tendo segurança na prescrição do Tridil, que é a nitroglicerina no plantão. Eu tenho certeza que se você já formou, você já precisou prescrever o Tridil alguma vez em algum plantão. Não tem muito como fugir, esse é um dos fármacos quando a gente fala de pacientes amarelos, vermelhos e pacientes do CTI que a gente usa corriqueiramente. E quando a gente fala sobre prescrição de fármacos, sempre precisa vir na nossa cabeça 7 pontos essenciais que não tem como a gente prescrever sem sabê-los. E que pontos são esses? Quando a gente fala sobre o Tridil, eu preciso que você entenda o mecanismo de ação, o efeito clínico desse mecanismo de ação, as indicações, início, duração, dose, diluição e titulação. Vamos discutir cada um desses pontos? Então, mecanismo de ação. Assim como o Nipride, o Tridil gera vasodilatação através da liberação do óxido nítrico. Só que diferente do Nipride, onde você tem um efeito intenso, tanto arterial quanto venoso, o Tridil, que é a nitroglicerina, tem uma predominância de ação na venodilatação. E com isso, através da dilatação venosa, eu tenho uma redução da pré-carga. O que vem junto com a redução da pré-carga? Diminuição do trabalho cardíaco e diminuição do consumo de oxigênio pelo miocárdio. Então aqui você já entendeu o mecanismo de ação e efeito clínico. Poxa, Samantha, mas o Tridil não gera nenhum efeito sobre a musculatura lisa arterial? Leve e somente em doses muito altas. Partindo do princípio, então, que a ação predominante do Tridil é no leito venoso, gerando redução da pré-carga, diminuição do trabalho cardíaco, quando eu vou prescrever o Tridil no plantão, em situações onde eu me beneficio dessa ação predominantemente venosa e que é interessante que eu reduza a pré-carga. Que situações são essas? O edema agudo de pulmão, uma angina, uma síndrome coronariana aguda, um cenário de hipertensão em uma síndrome coronariana aguda, em um edema agudo de pulmão. Então, em todas essas situações, eu me beneficio da atuação predominantemente venosa do Tridil, da nitroglicerina. Outra situação que é muito comum a gente utilizar o Tridil. Se você trabalha num CTI, uma unidade coronariana de pós-operatório, é muito comum utilizar o Tridil para diminuir o trabalho cardíaco em pós-operatório, por exemplo, de cirurgias cardíacas. Então o Tridil ele vai ser uma carta na manga em situações onde você não quer atuar na redução da resistência vascular sistêmica, da pós-carga, e sim na pré-carga. Dito isso, a gente já matou mecanismo de ação, efeito clínico e indicações. Aí a gente vai para o início de ação. O início de ação do Tridil não é tão rápido igual o do Nipride. O início de ação do Nipride dá aí de 30 segundos com efeito máximo em 1 a 2 minutos. O início de ação do Tridil, por sua vez, é um pouco menos brusco do que o início de ação do Nipride. Ele tem um início de ação ali em 1 a 2 minutos e um pico de efeito em 3 a 5 minutos. Ou seja, ele também tem um início de ação e um pico muito rápido, se você levar em consideração que você tem um pico de efeito com 5 minutos, mas comparado com o Nipride, ele é muito mais atrasado. Eu posso, Samantha, administrar o Tridil em um acesso venoso periférico? Você pode. A indicação da punção de um acesso venoso central não vai ser pela droga em si. A gente tem um certo receio maior em administrar vasoconstritores em um acesso venoso periférico. Isso porque o acesso venoso periférico ele é um acesso frágil. Por conta da movimentação, ele disposiciona com muita frequência e aquele fármaco que deveria ser administrado por via intravenosa vai acabar sendo infundido no subcutâneo. E qual que é o problema disso? Chance de isquemia com necrose. Quando a gente fala de vasodilatadores, a gente não tem essa preocupação. Aqui, a indicação da punção de um acesso venoso central vai muito mais em relação às múltiplas infusões, à necessidade de internação prolongada e ao quadro clínico do paciente em si do que
que pela droga. E aí a gente vai então para o próximo passo, que é falar sobre dose. A dose da nitroglicerina isso varia um pouco de fonte, de 0,3, 0,5 a 10 microgramas por quilo minuto. Mais uma vez, é muito importante que você domine isso, a faixa terapêutica. Mas eu sei que está passando na sua cabeça a seguinte questão: Samantha, tirando no centro cirúrgico, a gente não consegue setar a bomba de infusão contínua para administrar de acordo com a dose diretamente. Eu não consigo colocar isso na bomba de infusão, 0,5 microgramas por quilo minuto. Eu preciso saber configurar em ml hora. Então vamos mergulhar de cabeça nisso? Primeiro, para a gente conseguir configurar em ml hora, a gente precisa ter uma solução constituída. Como que você dilui a solução do Tridil? Eu vou apagar aqui para que a gente consiga construir essa linha de raciocínio juntos. A ampola do Tridil tem 10 ml. Em cada ml eu tenho 5 miligramas. Então eu tenho ampolas com 10 ml que tem 5 miligramas por ml. Se em 1 ml eu tenho 5 miligramas, em 10 ml eu tenho quanto? 50 miligramas. Como eu vou diluir essa apresentação, essa ampola? Eu vou pegar 10 ml e vou colocar no interior de um soro fisiológico de 240 ml. Na verdade, mais uma vez, não existe soro fisiológico de 240 ml. Você vai pegar um soro fisiológico de 250 ml, vai tirar 10 ml e vai colocar 10 ml do Tridil, da nitroglicerina, no seu anterior. Então eu vou ter um total de solução de 250 ml, certo? 10 ml do Tridil mais 240 ml do diluente. A dose do Tridil é de 0,25, 0,5 a 10 microgramas por quilo minuto. Logo, eu preciso calcular a concentração da solução também em microgramas por ml. 10 ml é igual a 50 miligramas. 50 miligramas equivalem a 50 mil microgramas. 50 mil microgramas no interior de um soro fisiológico, que o volume total é de 250 ml, 240 de soro fisiológico em si e 10 ml do Tridil, um total de solução de 250 ml, eu vou ter por ml, divide aí, 50 mil microgramas por 250, 200 microgramas por ml. Tá, você já me falou a dose, você já me falou a concentração da solução, mas como eu utilizo isso na prática? Existe uma regra chamada regra do 3, e isso equivale tanto para a utilização do Nipride quanto para a utilização do Tridil. Isso ajuda muito a gente a aplicar o uso dessas drogas vasoativas, que a gente precisa ter um cuidado na hora de administração, porque são vasodilatadores muito potentes, com início de ação muito rápido e com efeito clínico muito exponencial, ajuda a gente a controlar essa administração. Você vai começar a infusão com 3 ml. Lembra que eu te falei que o pico de ação do Tridil começa ali com 3 a 5 minutos? Então você vai fazendo ajustes de 3 em 3. Então eu começo com 3. Vou esperar ali de 3 a 5 minutos, porque o pico de efeito do Tridil acontece com 3 a 5 minutos e vou avaliar a resposta. Tive a resposta que eu gostaria? Ótimo, eu mantenho a infusão de 3 ml hora. Não tive a resposta que eu gostaria? Eu vou passar de 3 para 6 ml hora. Eu ajusto de 3 em 3 ml hora a cada 3 a 5 minutos e assim sucessivamente. Ajustei em 6 ml hora. Eu vou avaliar depois de 3 a 5 minutos se houve a resposta que eu gostaria, e essa resposta que você gostaria vai variar de acordo com a situação clínica que você está utilizando, e você, havendo a resposta, mantém a vazão de 6 ml hora. Não havendo a resposta que você gostaria, você vai passar de 6 ml hora para 9 ml hora. Dito isso, eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais seguro para utilizar o Tridil, a nitroglicerina, no seu plantão. Toda vez, sistematiza isso nos seus estudos, que você for prescrever qualquer fármaco, você precisa ter claro todos esses 7 pontos que eu bati aqui com você. Se você quer o nosso direcionamento para que prescrição na prática nunca mais seja um problema na tua vida no plantão, não deixa de clicar no link da bio e conhecer mais sobre o Intubaclass, o nosso curso voltado para capacitação prática dos plantões. Te vejo no próximo vídeo.